Pai do Senhor, amados irmãos, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vou deixar um texto para reflexão dos irmãos, fortalecimento, toda a igreja. Se encontra em Salmo 3, que diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará? Mas tu, Senhor, és meu escudo, que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Mas, irmão, esse texto bíblico é o Salmo de Davi. Davi foi um homem que, muito jovem, ele foi ungido rei. Mas para Davi chegar ao poder dele, ao poder, a entrar nas portas de Jerusalém e começar a reinar, foi em torno de quase 20 anos. Entre 20 e 21, 18 anos, por aí, para Davi começar a reinar. Então, antes disso, foi muita luta, muita briga, muita perseguição, aquele homem que foi ungido e escolhido rei. E depois que ele foi escolhido rei, ainda teve esta desse Salmo 3, que o Salmo fala que Davi veio desse Salmo quando fugia do seu filho Absalão. Aqui nós aprendemos que não é porque nós entramos na igreja, não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós estamos fazendo as coisas certinhas que vai dar tudo certo, não. Para a nossa etapa da nossa vitória chegar, para nós chegar e entrar na nossa Jerusalém, na nossa vitória particular, temos que ter muitas batalhas. Assim como aquele jovem Davi, quando foi ungido rei, começou. A primeira foi enfrentar um gigante, a qual estava afrontando todo o exército de Israel. Mas depois que ele foi chamado, que ele foi ungido, ele teve atitudes de crente. Ele teve fé num Deus que chamou ele. Ele acreditou num Deus que chamou ele. Porque o Deus que chama é o Deus que garante. O Deus que chama é o Deus que exalta. O Deus que te chamou é o Deus que vai te proteger. O Deus que te chamou é o Deus que vai te levantar. Creia nesse Deus. Irmãos, é maravilhoso que Davi fala aqui: eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta, sendo perseguido pelo filho dele, Absalão. Ele foi tirado do trono. Ele estava foragido fora dos muros de Jerusalém. Mas ele ainda confiava no Deus dele. Ele ainda confiava porque o Deus que tinha começado a boa obra, ele ia terminar. E assim é nós na nossa vida. O Deus que começou a obra na minha vida e na sua, ele vai terminar. E nós temos exemplos, muitos exemplos de histórias na Bíblia de homens que chamaram por Deus e descansaram no Senhor. Eu te falo, essa angústia que está no teu peito, que está no teu coração, esse medo de alguma coisa que está no teu coração, é normal. Davi também teve medo, mas ele confiava no Senhor. Esse normal não pode te abater, chegar uma depressão. Esse normal não pode te abater para chegar um nervoso, um medo tão grande que vai chegar a te afastar da igreja. Não. Este nervoso, esse medo tem que elevar Cristo na tua e na minha vida. Que exemplo nós temos de Daniel? Um homem que chegou em Babilônia e não se contaminou com as coisas do mundo, que sempre ficou separado, mas assim mesmo ele foi jogado na cova dos leões pelo nome de Cristo Jesus. Mas lá ele relaxou. Vamos mais para frente e vamos lembrar de Pedro perseguido. A Bíblia fala que ele estava dormindo. Então, amada igreja, descansa no Senhor. Descansa naquele que lá de cima está olhando para você de lá do trono.
essas angústias, essa dor, esta doença não é para a morte, é para a glória de Cristo Jesus. Creia nele, confie nele, ore. Vamos falar também de Paulo e Silas na prisão. Aquele homem, Paulo, foi escolhido para pregar o evangelho, foi escolhido para falar das maravilhas dele. Ele podia dizer, não, não quero mais, porque tanta luta. Ele era crente. Alguém diz para você, alguém fala para você, eu vejo muito falar por aí, alguém já falou para você, que disser que se você está passando luta é falta de fé, ou se você pegar essa doença é falta de fé. Nunca é isso. Essa pessoa está falando uma inverdade. Senão Paulo não tinha adoecido. Ele falou que pediu 3 vezes para Deus tirar dele. Ele pediu, ele orou 3 vezes. Como foi essa oração dele? Quem sabe se ele não orou a madrugada toda, a noite toda? Paulo, depois de Jesus, foi o maior cristão que já existiu. Proclamador do evangelho, mas a doença assolou ele. Jesus disse, Paulo, minha graça te basta. Timóteo também sofria de dores no estômago, portanto Paulo chegou, mandou ele tomar um pouco de vinho para passar as dores. Não é falta de fé você pegar a doença, você ficar nervoso. Não é falta de fé você temer alguma coisa, tem que temer. Mas você tem que temer mais aquele que está lá em cima, que a Bíblia fala que pode tanto matar o corpo como a alma. Esse você tem que orar, clamar e pedir a misericórdia dele. Crê no Senhor Jesus, que ele vai te curar. Crê no Senhor Jesus, que essa doença vai afastar. Crê no Senhor Jesus, que a tua vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Creia. Eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Cristo Jesus, estamos diante da Tua presença, meu Pai, para Te rogar. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está no trono celestial. Abençoa os Teus, meu Pai. Abençoa aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, com a fé fraca, Senhor. Abençoa aqueles, meu Pai, que estão necessitando que a fé venha do alto, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, visita cada casa, meu Pai, daquele irmão que não está podendo cultuar, Senhor. Protege ele, cuida deles, meu Pai. Seja a fortaleza, Senhor Jesus. Oh, Cristo Jesus, dê mais união familiar nesse momento, Senhor Jesus. Mais oração no lar, meu Pai. Mais Bíblia, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão enfermos e abatidos da Tua casa, meu Pai, levanta eles para ele poder pregar o Teu Evangelho, Senhor. Salva eles, meu Pai. Afasta esse mal, Senhor, dos crentes, meu Pai, daqueles que são remidos no Teu sangue, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, proteja, cuida, meu Pai, e livra de todo mal. Amém, amém e amém.